Olá, querido irmão, prazer estar com você aqui e vamos então estudar mais uma vez a palavra do Senhor. Então, hoje nós daremos continuidade no livro de Atos e para hoje vamos estudar o capítulo 5 do versículo 17 ao versículo 26. Estamos aí de uma maneira lenta e gradual estudando o livro de Atos, mas para aproveitar bem todos os versículos. Então, nós estamos lendo e passando por todos os versículos de Atos, tá? Este é o nosso propósito, não pular nenhum, mas passar por todo esse contexto. Por isso que nós estamos fazendo bem devagar, bem lentamente, para ter um melhor aproveitamento e para que os vídeos também não sejam tão longos, né? Então, a gente pega um trecho e estuda sobre esse trecho. Então, para hoje, do versículo 17 ao 26. Meus irmãos, a igreja, até esse contexto aqui, está andando de vento e polpa. Satanás levanta perseguições, levantou 2 até então, só que a igreja crescia, a igreja se multiplicava, homens e mulheres se convertiam. A gente percebe que o cristianismo começou a trazer uma valorização para mulheres, para órfãos, para viúvas. O cristianismo começou a ter um olhar para aqueles que culturalmente eram desprezados. E o cristianismo trouxe isso. O cristianismo foi crescendo cada vez mais. E Satanás? Lógico que ele não está contente com isso. Então ele começou a levantar mais perseguições. Satanás não para na sua luta. Lembra que Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue em si. A nossa luta de verdade são contra os seres espirituais que usam a carne e o sangue para nos atacar. Nós temos essas perseguições. E aqui vai se levantar mais uma dessas perseguições. Olha só o que diz então que o versículo 17 diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Meus irmãos, nós temos aqui então o sacerdote, o sumo sacerdote, mais uma seita. E aqui diz que eles eram uma seita. E uma seita chamada de saduceus. Meus irmãos, essa liderança religiosa se levantou com esse sentimento, com essa emoção de inveja. Eles estavam invejando a igreja que estava reunida ali no alpendre de Salomão. Eles estavam invejando os apóstolos, talvez porque, de uma maneira muito rápida, esse pequeno grupo adorador de um tal Jesus, que eles diziam que morreu e ressuscitou, esse pequeno grupo começou a crescer muito e começou a ser bem visto pelos outros judeus, pela nação de uma maneira geral, pelo povo de uma maneira geral. E eles começaram a ficar com inveja, porque o povo não concorria a eles como eles estavam concorrendo a Pedro, João, os demais apóstolos. Então a gente percebe que eles foram motivados por inveja. Aqui é citado os saduceus. Por que eles são chamados de seitas? Porque eles têm ideias e pensamentos teológicos contrários à palavra de Deus. Então, por isso que eles são chamados de seitas. Olha só o que eles criam. A palavra de Deus mesmo responde isso aí. Olha só o que diz Atos, capítulo 23, o versículo 8, vai falar especificamente sobre a doutrina dos saduceus. Não confunda fariseus com saduceus. São 2 grupos religiosos que faziam parte da liderança de ensino bíblico para a nação de Israel, mas eles tinham teologias diferentes, eles tinham interpretações bíblicas diferentes. E os saduceus eram considerados uma seita. Por que seita? Olha só a crença deles no versículo 8 do capítulo 23, que diz assim: Porque os saduceus diziam que não há ressurreição, não há anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Perceba então porque os saduceus eram considerados seita e aqui são chamados de seita. Eles não acreditam em ressurreição. Se eles não acreditam em ressurreição, eles pregam contra a ressurreição de Cristo. Eles pregavam contra a possibilidade de um dia acontecer um arrebatamento e a igreja ser ressuscitada, aqueles que morreram em Cristo. Então eles falam que não há ressurreição. Inclusive eles dizem que não existem anjos. Essa questão de anjo aparecer aqui, de anjo aparecer ali, não, isso aqui não existe. Então eles acreditavam que anjos não existiam, inclusive espíritos. Espíritos também não existiam. Tudo isso eles negavam.
Ao passo que os fariseus, outro grupo de ensino religioso aos judeus, eles admitiam tudo isso. Só que na história a gente vai ver também que os fariseus, apesar de terem uma melhor interpretação das escrituras em comparação aos saduceus, eles também não aceitaram o Cristo. Quando Jesus apareceu, ao invés deles abraçarem, eles rejeitaram o Cristo. Então, por isso que esse nome fariseu e saduceu, hoje para nós tem uma conotação negativa. Por quê? Porque eles são identificados como líderes que rejeitaram a Jesus. Ainda que os fariseus tenham, vamos dizer assim, uma boa teologia, eles rejeitaram a Cristo. E os saduceus, que têm uma péssima teologia, também rejeitaram a Cristo. Então, estes dois grupos aqui, o sacerdote com mais os saduceus, agora são movimentados pela emoção da inveja. E eles vão fazer o quê? Vão perseguir. É o que eles vão fazer agora. Olha só o que diz o versículo 18. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Meus irmãos, agora não apenas Pedro e João foram aprisionados. O texto diz que todos os apóstolos foram aprisionados. Os 12 apóstolos foram aprisionados. Lembrando que isso inclui Matias também, aquele que foi escolhido na cadeira que Judas deixou, lá em Atos, capítulo 1 e capítulo 2. Então, Matias também foi aprisionado junto com todos os outros apóstolos. Então, note que essa liderança religiosa dos sacerdotes e dos saduceus, eles tiveram ali influência e poder para aprisionar, então, estes homens. E pegaram, sem mais, sem menos, e aprisionaram no intuito de, no outro dia, ameaçá-los. No intuito de, outro dia, tentar ali conversar com eles, ameaçar eles, para que eles não preguem mais o nome de Cristo. E essa igreja não venha a crescer mais. Eles estavam movidos pela inveja. Eles queriam esta fama para si. Eles queriam que o povo fosse até eles e que eles conseguissem fazer o povo ficar unidos, unânimes, e eles ensinando ao povo. Só que, meus irmãos, o povo não concorria a eles como estavam concorrendo a os apóstolos. A igreja que estava se reunindo. A igreja estava sendo bem vista. Então eles foram e aprisionaram os 12. Olha só o que diz aí o versículo 19 e 20. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Meus irmãos, Deus ele tem uma maneira muito especial de trabalhar. O que eu acho engraçado neste texto é que Deus usou um anjo para libertar os apóstolos. Lembra que os saduceus não acreditavam em anjos? E foi exatamente um anjo que Deus escolheu para libertar os apóstolos. E o anjo falou: Ide e falem das palavras dessa vida. Meu irmão, o anjo ou anjos tem a função de servir a Deus. E nessa função de servir a Deus, um dos trabalhos deles é proteger o povo de Deus. Eles trabalham em prol da igreja, em prol já dos convertidos, em prol dos salvos, aqueles que iam herdar a salvação, como diz lá Hebreus capítulo 1, versículo 14. Deus coloca os anjos à disposição da igreja para trabalhar em prol da igreja. É curioso notar que anjo não prega a mensagem de salvação, anjo não prega o evangelho. Em vários contextos, Deus poderia ter usado anjos para pregar. E, com certeza, eles fariam um serviço muito mais rápido e veloz do que a igreja pregando a mensagem do evangelho. Mas é com a igreja que Deus escolheu para pregar a mensagem do evangelho diante do mundo. No Antigo Testamento, era a nação de Israel. No Novo Testamento, visto que Israel rejeitou a Deus, então Deus deixou Israel de lado temporariamente, Deus levanta um outro povo que é a igreja, e a igreja é responsável em pregar o evangelho. Os anjos não pregam. Inclusive, nós ainda passaremos aqui no capítulo de Atos, nós chegaremos em Atos capítulo 10, onde um anjo aparece para um homem chamado Cornélio, e ao invés do anjo anunciar as palavras de salvação, o anjo chega para Cornélio e diz: olha, lá em Jope existe um homem chamado Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, que trabalha com couro. Ele tem as palavras de salvação. Mande chamá-lo, que ele, chegando aqui, ele pregará a mensagem de salvação para você. O anjo não poderia
ter dito a palavra da mensagem da salvação? Não, não poderia, porque Deus não escolheu ele. Deus escolheu pessoas, igrejas, para pregarem a mensagem do evangelho. Ou seja, entre um anjo e você, Deus escolheu você para pregar a mensagem do evangelho. Anjo é mais forte do que você. Anjo é mais veloz do que você. Anjo vai chamar mais atenção do que você. A aparição dele, todo mundo vai olhar. Talvez a sua presença não seja uma presença, vamos dizer assim, significativa aos olhos humanos. Só que mesmo assim, Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus nos escolheu. Ele olhou para mim e escolheu para que eu me pregasse o evangelho para outras pessoas, assim como para você também. Ele escolheu você para que onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, na fila do banco, você dá um bom testemunho pregando também a mensagem do evangelho. Então Deus nos escolheu. Não foi a anjos, mas aos homens a que Deus escolheu para anunciar a mensagem da salvação. Ide, preguem a palavra dessa vida. Meus irmãos, esses apóstolos foram milagrosamente libertos dessa cadeia e dessa prisão. Ninguém viu. Olha só, o interessante é que ninguém viu eles saindo da cadeia. Milagre, lógico, óbvio, porque eles estavam encarcerados, aprisionados, estavam numa cela, mas o anjo libertou eles. E eles saíram de lá e ninguém viu naquela prisão. Ninguém viu. Eles se apresentaram logo de manhã cedo no templo, começaram a pregar a mensagem de salvação. Olha só coisas curiosas agora aqui, o versículo 21 a 23, diz assim: E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Perceba que eles foram obedientes, então, quando foram libertos, saíram de lá e de manhã cedinho já estavam no templo ensinando a palavra de Deus. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, que eram os saduceus, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Então eles montaram aqui mais uma vez aquela reunião, aquela cúpula da liderança religiosa. Eles montaram mais uma vez ali para discutirem a respeito desta igreja que estava surgindo, a respeito desse grupo de cristãos, seguidores de Cristo. E olha só, mas, 22, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Meus irmãos, eles ficaram extremamente admirados e espantados. Eu fico imaginando o cenário do rosto desses servidores, porque eles foram lá no intuito de pegar os apóstolos para levar para esta reunião dessa cúpula religiosa. E eles foram lá, entraram no cárcere, eles foram lá, entraram no presídio, passaram pelos guardas que estavam do lado de fora da cela, abriram aquela cela, aquele quarto fechado. Quando olharam para dentro, cadê os homens? Meus irmãos, esses homens foram libertos de uma maneira milagrosa. Por quê? Os guardas que estavam do lado de fora não viram a porta se abrindo, não viram esses homens saindo, e saindo não apenas da cela, mas da prisão, do complexo prisional. Eles não viram, ninguém viu. Por quê? Milagre do Senhor. Deus pode, evidentemente, fazer todas as coisas. E aqueles homens ficaram cegos nesse sentido, de não conseguirem ver e nem perceber a saída desses homens. Meus irmãos, um anjo apareceu, um anjo falou com eles, um anjo libertou eles. Os 12, não foi 1, 2, 3, os 12 saíram da prisão e ninguém notou, ninguém percebeu. Eu fico imaginando o rosto deles, quando chegaram lá, a cara de espanto, a cara de medo, de assustados que eles estavam, perplexos que eles estavam. E eles foram levar a má notícia para os sacerdotes e os saduceus. Olha, a gente foi lá, eles estavam lá, mas não sei como, não tinha túnel cavado, não tinha buraco na parede, não tinha janela aberta, os guardas estavam à posição, mas eles não estavam lá. Então eles ficaram atemorizados. Olha só o versículo 24 e 25. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes
ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Agora chegou a notícia via WhatsApp, rapidamente para eles, mostrando que esses homens agora já estavam no templo. Eles não estavam presos, eles estavam no templo e ensinando o povo. Meus irmãos, algo de interessante a gente notar aqui é a obediência dos apóstolos. Eles foram aprisionados, sabiam que estavam sendo perseguidos, mas eles não fugiram para suas casas, não se trancaram em algum cenáculo. Lembra que alguns dias antes, todos eles estavam trancados num cenáculo com medo dos judeus, né? E daí Jesus aparece para eles, vai trabalhar com eles e tudo mais. Agora, meus irmãos, aqueles homens que talvez a gente poderia considerar como covardes, agora a gente percebe homens de coragem aqui. E eles voltam para a zona de perigo. Eles voltam para o templo, ensinam no templo, onde o sacerdote trabalha, onde os saduceus estão passeando por ali. E é no templo que eles vão, na mesma localidade onde eles foram pegos e aprisionados, levados pelos soldados. Eles voltam exatamente para o olho do furacão. E eles estão ensinando a palavra do Senhor. E aí, o que acontece então com a liderança invejosa de Israel, que estava com toda aquela coragem? Olha só o versículo 26, diz assim: então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Você percebe que o poder de Deus baixou a bola desses homens, eles que eram homens ali violentos, eles que eram homens cheios de coragem, estes soldados aqui que eram homens agressivos e tudo mais, que prenderam primeiramente os 12 apóstolos, talvez com agressividade, mas agora eles foram para lá e Lucas faz questão de narrar isso, não com violência. Eles não foram com violência, porque estavam com medo. Meus irmãos, perceba as emoções que esse texto ele vai decorrendo para a gente. A emoção começou com inveja, a inveja da liderança religiosa. Da inveja, eles passaram para o espanto, ficaram espantados porque os apóstolos não estavam presos ali. Um milagre aconteceu. E do espanto, passaram agora para o medo. O poder de Deus baixa a bola de qualquer pessoa que é orgulhosa. O poder de Deus baixa a bola desses homens, baixou a bola desses homens que eram invejosos, foram para o espanto e agora estavam com medo. E aqui, evidentemente, eles vão, vamos dizer assim, tratar de maneira diferente os apóstolos. Inclusive, já não usaram mais de violência, né? Eles que eram acostumados a usar com violência, agora já não mais usaram com violência. Por quê? O poder de Deus foi manifestado. Porque a igreja era bem vista pela comunidade. Então eles tinham até medo de ser apedrejados pelo povo se usassem de violência para esses homens que só estavam fazendo bem. Perceba a situação aqui. Os 12 curavam, faziam milagres, sinais, o povo era beneficiado. Como que o povo veria a situação de soldados indo e prenderem os 12? Provavelmente o povo poderia se insurgir e tentar apedrejar, impedir esse aprisionamento. Então, por isso que eles foram lá sem violência, talvez chegando de canto, chamando e tal, e os apóstolos, submissos ao Senhor, não levantaram nenhuma placa, nem nada, eles se direcionaram junto a esta liderança, mostrando também aqui uma obediência às autoridades civis, às autoridades religiosas, como a Bíblia sempre ensina também. Eles não estavam levantando um protesto nesse momento, mas eles foram, porque eles sabiam que onde eles fossem, Deus estava abençoando eles e era uma oportunidade também de pregar a mensagem do Evangelho. Inveja, espanto e medo. Então, a liderança religiosa estava no monte e começou a descer esse monte e se encontraram no vale, o Vale do Medo. Na próxima live, então, nós iremos continuar, quando falarmos desse assunto, iremos continuar como que foi esse momento de interrogatório, né? Essas perguntas, essa conversa da liderança com os 12. Lembra, agora estão os 12 apóstolos, não apenas Pedro e João, mas todos os apóstolos estão presentes aqui. Tá bom? Continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos. Não perca, qualquer dúvida, faça aí
nos comentários a sua pergunta e nós vamos estar contemplando e respondendo elas também. Que Deus abençoe grandemente sua vida e a sua família.